Olá, o meu nome é Aline Gurgel e esse é o canal Oriente-se com Aline Gurgel. Hoje nós vamos ter o nosso primeiro vídeo de conteúdo sobre o universo da dança do ventre e a gente vai começar falando sobre a história da dança do ventre. A primeira vez que eu fiz essa pesquisa foi há um ano, em julho de 2017, no momento em que eu fui apresentar uma palestra no Café Arábico, que é promovido pela minha amiga Jamila Al-Hana. Nessa ocasião eu assisti a vários vídeos sobre a história da dança do ventre e um deles me chamou a atenção, que foi o vídeo de uma palestra dada por Carol Louro, que é uma dançarina lá do Rio de Janeiro. E aí eu entrei em contato com ela, querendo ter acesso às fontes de pesquisa que ela falou no vídeo. E assim eu cheguei a essa tese de pós-graduação em antropologia, que foi escrita pela Roberta Salgueiro. Ela se chama Um Longo Arabesco: Corpo, Subjetividade e Transnacionalismo a partir da dança do ventre. É um texto muito rico, muito enriquecedor para nós dançarinas e eu recomendo a todas nós a leitura dessa tese. Bom, a gente vai começar falando a respeito da ideia que se tem, né, da dança do ventre como sendo uma dança milenar e, de fato, procede às origens da dança do ventre. Elas vêm desses cultos ancestrais de culto à deusa mãe, à fertilidade, ao sentido sagrado da feminilidade. Mas isso aí foi a raiz, né? A forma que a gente conhece a dança do ventre hoje, ela é uma construção híbrida. Ela teve muitas influências de vários outros países, de várias outras culturas, e é por isso que se considera a dança do ventre como uma arte transnacional. Essa história que eu vou contar aqui, ela tem um marco no final do século XVIII, no momento em que os europeus começam a dirigir o seu olhar ao Oriente. Nesse termo Oriente está compreendido tudo aquilo que fica ao leste da Europa, né? Então aqui a gente tem não só o Oriente Médio, o Extremo Oriente, mas também tem umas partes da África, tem a Índia, tem a China, tem o Japão, até a Rússia é considerada como Oriente. Então se torna um termo inapropriado, a meu ver, chamar a dança do ventre como dança oriental, porque afinal de contas, nessa noção de Oriente, existem culturas e países que não estão englobadas na nossa dança, na abordagem da nossa dança. Bom, mas isso aí é um outro departamento, nessas terminologias. A gente começa aqui com uma excursão que Napoleão Bonaparte, o general francês, fez para o Egito. Essa expedição ela tinha objetivos militares, né, de ocupar e dominar o Egito, mas também ela levava consigo um grupo de mais de 100 civis que tinham o objetivo de estudar aquela região e de catalogar os hábitos, as riquezas, como se vivia ali naquele país naquela época. E assim foram inclusos nessa expedição matemáticos, botânicos, arquitetos, desenhistas, poetas, músicos, né? Gente das mais variadas profissões foram levadas ao Egito para fazer esses estudos e esses compêndios. Acabou que se fez 22 livros, né, dentro desses estudos sobre o Egito, e esse foi o primeiro momento, o primeiro material que foi levado à Europa sobre a vida no Egito. Nesse tempo que eles chegaram lá, havia dois tipos de dançarina. Esse tempo a que eu me refiro é o final do século XVIII. Existiam as Gawase, que é o plural de Gazia, e existiam as Awalim, que é o plural de Almé. Elas tinham distinções, essas dançarinas. As Gawase eram mulheres mais populares, né? Supõe-se que elas não eram nativas do Egito, que elas tinham vindo de outro lugar, junto com tribos nômades, né? Supõe-se que elas tenham origem indiana, mas enfim, não se sabe ao certo de onde elas eram, mas elas estavam ali muito bem absorvidas dentro daquela sociedade, né? Sempre havia aquele status duvidoso de uma dançarina, né? A mulher que expõe o corpo, que mostra o corpo dançando, mas de um modo geral elas viviam muito de boa ali no Egito. E existiam as Awalim, que eram mulheres cultas, o próprio nome, né? Essa palavra significa culta e educada. As Awalins, elas viviam nos haréns, elas se apresentavam nos haréns. E que o harém nada mais é do que uma parte da casa onde as mulheres se reúnem.
essa ideia do harém como sendo um lugar de orgias, onde existem muitas mulheres nuas e os homens vão lá para se fartar, isso faz parte da idealização que se criou em torno do Oriente. Então existiam essas mulheres que eram cultas, e elas não só dançavam, como elas também cantavam, elas escreviam, elas recitavam ao Corão, né, faziam improvisos de Mawel, e enfim, elas eram pessoas, mulheres de grandes habilidades, sendo que elas só se apresentavam para as mulheres. Os homens, quando iam assistir uma apresentação de uma almé, elas precisavam ficar por trás de uma cortina ou então de um biombo de madeira, mas era fundamental que os homens não as vissem. Pois bem, existia essa distinção entre essas dançarinas, mas para os franceses eles passaram por cima disso, né? Aos poucos, Gazia e Almé começou a ficar, os sentidos ficarem misturados. Tanto que tem uma pintura orientalista muito famosa que se chama A Dança da Almé, que mostra uma mulher numa posição muito sinuosa, com os peitos de fora, dançando para um grupo de soldados. Isso aí é uma extrema idealização, né, da parte do pintor, porque na realidade as Awali, elas não se apresentavam diante de homens, e muito menos com os peitos de fora. Enfim, aconteceu que esses homens, ao terem contato com essas dançarinas, eles ficaram embasbacados, porque aquilo era totalmente diferente para eles. Vocês imaginam que na Europa, naquela época, as mulheres viviam de uma forma muito reprimida, muito recalcada, com aquelas roupas que cobriam tudo, e os espartilhos que prendiam, que não deixavam elas terem movimento, e os modos delas tinham que ser muito regrados, né? E aí, de repente, eles tiveram contato com as Gawazi, que eram mulheres extremamente livres, elas eram muito para frente, né, pra época, e eles ficaram simplesmente embasbacados e apaixonados por aquelas mulheres. Existem muitos relatos, né, poesias, as Gawazi foram muito cantadas por esses homens europeus que chegaram nessa época. E nisso começaram a pagar, a se interessar, a virem pessoas de fora para ver aquelas dançarinas, e as Gawazi começaram a ganhar muito dinheiro, elas começaram a enriquecer. E o governo egípcio, vendo esse enriquecimento das dançarinas, começou a taxá-las, começou a baixar altos impostos sobre essas dançarinas, e elas, para poder pagar esses impostos e continuar ganhando o seu sustento e quem sabe até prosperar, começou a haver essa mistura entre apreciar aquela arte e ter desejos de transar com aquela mulher e querer pagar para isso, né? Ou seja, começou a haver a mistura entre a dança e a prostituição nesse momento. Bom, as Awalin, ao saber desse movimento que estava acontecendo, né, ali pela rua, elas ficaram extremamente ofendidas, acharam que aquilo era uma grande desonra àquela sociedade, e elas saíram do Cairo e começaram a ir para os lugares do sul, né, para as áreas Said, do sul do Egito, e ficaram ali só as Gawazi. Ocorreu que, num belo momento, já no início do século XIX, houve um surto de sífilis no Egito, na França e na Inglaterra, que eram os países que tinham o maior trânsito, né? O maior translado ali dentro do Egito. E aí o governo ficou indignado com isso, né? Achando que as mulheres muçulmanas estavam sendo desonradas aos olhos daqueles homens, e ele proibiu a dança do ventre. A dança, né, foi proibida ali. A mulher que fosse vista dançando, ou a mulher que fosse vista na companhia de estrangeiros, elas iam ser decapitadas. E aí as dançarinas não botaram muita fé nessa história e continuaram dançando e tendo contato com os estrangeiros. E por fim, no saldo dessa história, 400 dançarinas foram decapitadas nessa época, o que é uma vergonha, né? O que é um episódio muito triste na nossa dança, mas isso aconteceu. Então, elas, já percebendo que o negócio era sério, que estava proibido mesmo de dançar, elas também fugiram para o sul do Egito, onde havia menos fiscalização em relação a isso. Pois estima-se que houve uns 60 anos ali em que a dança do ventre estava banida do Cairo. E isso criou um vazio, né? Isso criou um buraco dentro da sociedade,
porque a dança do ventre ela estava sendo considerada um entretenimento para estrangeiros, mas na verdade a dança do ventre ela fazia parte da dinâmica sociocultural daquele povo. Para os egípcios, ter uma dançarina no casamento, ter uma dançarina numa festa de aniversário, numa celebração de circuncisão, é uma coisa fundamental, é tão fundamental quanto ter bebida, ter música. Enfim, as dançarinas elas eram figuras importantes naquela sociedade. E no momento em que elas são banidas, que elas são proibidas de atuar e fogem para o sul do Egito, começa a entrar com mais força naquele cenário a figura do Kawel, que eram homens que dançavam. Eles já existiam antes, né? Eles não surgiram nessa fase, mas eles se tornaram, eles ficaram mais fortes, mais proeminentes nessa época da proibição. E eles dançavam, eles não se passavam por mulher, eles não se passavam por mulher. Eles vestiam roupas diferentes, os egípcios sabiam que eram homens, mas eles faziam algumas representações femininas, né? Faziam algumas paródias femininas. E alguns estrangeiros confundiam ele com as mulheres. Existiam alguns relatos de homens, a decepção do homem, né, ao perceber que aquela dançarina que ele estava ali desejando era, na verdade, um homem. Pois bem, lá em torno de 1850, essa lei foi revogada e as dançarinas puderam voltar para o Cairo. Sendo que começou a haver já transformações sobre essa dança. Ali nessa época, os franceses já tinham sido expulsos, né? No início do século XIX, os franceses foram expulsos e os ingleses voltaram a ter a sua influência sobre o Egito muito forte. Eu não falei isso no princípio, mas é importante dizer que o Egito era um território muito visado pelo fato de que ele fazia parte das rotas comerciais e porque ele tinha matéria-prima, muita matéria-prima de algodão cru, que era importantíssimo para a indústria têxtil que estava se desenvolvendo na época. Bom, estamos ali em 1850, essa lei foi revogada e os ingleses já tinham ali, já tinham descoberto o cinema, estavam desenvolvendo, né, o cinema, já estavam fazendo alterações em relação à forma de entretenimento, né, do público. E assim, a dança do ventre, quando ela voltou para o Cairo, ela começou a ser confinada, ela começou a ser emoldurada em lugares fechados, né? Então foi quando começou a haver as salas, né, que eram uma espécie de cafés em estilo francês, inspirados no estilo francês. Começou a haver nightclubs em que se apresentava as danças do ventre, e aí a dança do ventre saiu do chão, saiu do nível, né, do público e foi levada ao palco. Nós que somos dançarinas, a gente sabe a diferença de dançar no meio da galera e a diferença de estar sobre um palco. E então começou a ter alterações cênicas, alterações da forma como se apresentava aquela dança. E também começou a ver as mudanças de figurino e tudo mais. Vamos dar aqui uma pausa no que estava acontecendo no Egito e vamos à Europa novamente. Aconteceu nessa época, no século XIX, umas feiras promovidas na França que se chamavam as Feiras Universais. Essas feiras elas tinham vários batalhões, né, vários galpões, seções, e a França ali ela expunha o seu poderio bélico, as descobertas científicas que tinham feito e também mostrava algumas coisas, algumas atrações a respeito dos países que ela dominava ou então que ela já tinha tido contato. E assim a dança do ventre começou a ser tirada, né, dos seus lugares de origem do Egito e começou a ser mostrada em outros lugares, na França, primeiramente. E ali se mostrava a dança do ventre como uma coisa muito exótica, uma coisa esquisita, relacionada a povos bárbaros de pouca civilização. E isso o governo começou a observar, né, como é que eles estavam sendo pintados lá fora e começou a se incomodar com isso. E assim isso também incentivou muito ao fato deles quererem domar a dança do ventre dentro dessas salas, dentro desses lugares privados. E assim começou a ter investimentos, né, a haver esforços para fazer um refinamento da dança do ventre.
já que era ela o grande objeto de atenção da cultura egípcia para o resto do mundo, convencionou-se que aquilo precisava ser melhorado para mostrar ao mundo que os egípcios não eram pessoas bárbaras, não eram pessoas exóticas e esquisitas, que eles eram sim pessoas refinadas. E assim começou a haver algumas transformações na dança do ventre, mas isso a gente vai falar no vídeo da próxima quinzena, né? Daqui a 2 semanas. Ali a gente vai falar sobre as transformações que aconteceram na dança do ventre no século XX, né? Sobre o cinema egípcio, a era de ouro da dança do ventre, e sobre como ela veio chegando, né, aqui nos nossos tempos atuais, como ela foi se propagando pelo resto do mundo. É importante frisar que a dança do ventre ela é uma arte sobrevivente. Ela é uma arte que ela perdura até os nossos dias porque muitas mulheres foram corajosas, foram fortes a ponto de mantê-la viva a despeito de todas as conspirações, né, a despeito de todas as perseguições e desse status que nos é imposto, um status daquela mulher que não se pode dar muito crédito, e que isso a gente precisa lutar para destruir isso e para transformar a dança do ventre numa coisa que é vista como uma arte elevada e que é edificante, que é o que de fato ela é. É isso, pois então a gente se vê daqui a 15 dias, na próxima sexta-feira eu devo publicar algum outro vídeo a respeito de alguma dança. Na sexta-feira passada eu não fiz isso porque dei um vacilo grande, mas eu já estou aprendendo, né? Estou aqui no começo. Mas na próxima sexta-feira eu devo mostrar alguma coisa a respeito do meu trabalho de dança. E daqui a 2 semanas a gente vai falar sobre a dança do ventre no século XX, ok? Um beijão e até a próxima!